Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo. Que essa noite nós possamos refletir. Refletir bastante em torno das situações da nossa vida. A lição de hoje, ela nos convida a uma reflexão em torno daquilo que nós temos uma dificuldade muito grande, ao menos eu tenho, de balancear. Então vamos ver o que a Joana nos traz hoje para nós iniciarmos nossa semana com um pensamento diferente, uma visão diferente. Por que não? Uma maneira de talvez mudarmos quem somos ou como nós agimos. As reflexões têm esse sentido de nos dar um novo prisma de pensamento e de intenções em nossas vidas. Então vamos ouvir o que ela nos traz. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 57. Canaliza bem a tua energia, a fim de que se não converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos, todavia, não te tornes jactancioso. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage à tua com severidade, entretanto sem exagero. A força que edifica, também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e a sós. Então, não sei se ficou uma voz de eco no fundo, mas tudo bem. Nós nunca, às vezes, pensamos, ou quando nós pensamos, a gente nunca tem a certeza de que estamos dosando uma quantidade certa. Às vezes nós tomamos atitudes intempestuosas, nós gritamos, brigamos, perdemos até a compostura. Será que estamos certos ou será que estamos errados? Essa é uma coisa a qual nós temos que refletir bastante. Não chega nem mais ao ponto só da reflexão, mas torna-se um estudo, um conhecer-se. Porque como nós poderíamos analisar essa situação? Como nós poderíamos ter certeza? Então vamos ver o que a Joana nos diz. Canaliza bem a tua energia a fim de que se não converta em presunção e violência. Nós temos uma força, que é a força do convencimento. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Os mais fortes acham que o seu convencimento é uma fortaleza da qual qualquer discussão que ele entra, ele ganha. Os mais fracos, que têm esse poder de convencimento mais fraco, acham que não são ouvidos ou não possuem essa força. Mas, na verdade, a força que age por trás disso nada mais é do que uma pulsão da violência. Violência essa que explode dentro de nós de uma maneira mais contida ou não contida. Então, quando estamos no meio de uma conversa e nós queremos participar dela, dar a nossa opinião, eu sempre trago para vocês exemplos, mais práticos. Então a gente está numa conversa
E é uma conversa da qual nós temos algum conhecimento ou achamos que temos alguma experiência dentro daquilo. O que é natural dentro de nós? Começamos a falar mais alto, gesticular. Às vezes até as pessoas falam menos. Porque a gente se acha tão comprometido com aquela situação, a gente quer ganhar aquela conversa, ou a gente quer aparecer, quer demonstrar que nós conhecemos aquilo, ou até mesmo para as pessoas olharem para nós de uma maneira diferente. Então ela chama aqui que atenção para que nessas situações nós devemos tomar cuidado. E para todas as situações onde nós empregamos a nossa força, a nossa energia, ela seja algo mais racionalizado, que nós tenhamos cuidado, porque senão seremos presunçosos. Nós acabamos achando que nós estamos certos. Nós vamos chamar a atenção de um filho, nós vamos chamar a atenção de um amigo, e a gente já chega cheio de autoridade, cheio de energia, falando alto, às vezes até segurando a pessoa, contendo a pessoa, e nós exageramos na dose. Então, a lembrança da Joana aqui é para que tomemos cuidado com o nosso modo de agir. Então ela continua no próximo parágrafo. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É esse limiar que nós não conseguimos. Perdão, é esse limiar que dificilmente nós conseguimos. Porque o que acontece? Quando nós achamos que temos razão, a gente vai se empolgando. Estou falando de uma discussão, uma troca de ideias, mas pode ser para qualquer coisa. Na advertência de um filho, na situação com a mulher, com o marido, a discussão entre os pais, mães, irmãos. A gente começa a transformar aquela certeza que nós temos em ira, porque as pessoas começam a olhar para a gente de uma maneira duvidosa, porque nós achamos que estamos certos. Ponto. E começamos a impor uma energia, uma força muito maior do que a necessária. E as pessoas olham para a gente, podemos até ter razão, mas perdemos. Perdemos porque, como ela fala, nós saímos da fase enérgica e entramos na fase agressiva. É comum, quando estamos numa situação dessa, a gente fala para o pessoal, vocês parecem burros, ou você parece um burro, você não compreende. E começamos a fazer as comparações de animais. Você é uma besta, você é um animal, você... E a gente começa a sair da razão e vamos para a agressão. Ser enérgico, sim. Tomar uma posição, olha, eu não concordo com isso e eu acredito que o que você está fazendo não seja certo. Por esse motivo ou por aquele motivo. Apresenta. E ponto.
Se a pessoa falar, ah, não adianta querer convencer, porque daqui a pouquinho chega para um filho, meu filho, você não pode assim, agir assim. Mas pai, você não deve. Aí não, pai, não sei o quê. E o filho começa a argumentar e a gente vai perdendo a nossa estribeira e a gente começa a gritar, começa a falar alto, começa a usar essa energia. Aí vamos ser presunçosos, vamos ser agressivos, intolerantes. Às vezes tomamos determinadas atitudes que depois a gente fala, como eu vou reverter isso? Não posso voltar. Se voltar, vamos demonstrar fraqueza. E ficamos naquela sinuca de bico. E a Joana continua nesse caminho. Ó. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos. Todavia, não te tornes jactancioso. Jactancioso é aquela pessoa que se gaba pelo que tem. Às vezes, dentro dos nossos grupos, nós passamos uma época aí, polarizações. Dentro do nosso grupo, a gente acha que a gente está certo. Porque nós fomos na internet, lemos, nós nos dedicamos a um determinado assunto, nós ouvimos pares, pessoas que pensam igual a nós, e nós temos aquela convicção que aquilo que nós aprendemos é o correto. Mas talvez aquilo que nós aprendemos não seja do jeito que nós aprendemos. Não é que estejam errados, mas estejam distorcidos. Existe um outro viés. Como se olhássemos para alguma coisa e só termos a opinião daqueles que concordam conosco. Por exemplo, tem essa pecinha aqui. Então, posso perguntar a outras pessoas, é uma peça de metal, uma borboletazinha de metal, e todo mundo vai concordar. Não está errado. Mas a função dela é, sei. Mas eu sei que é uma peça de metal e ninguém vai me demover dela. Só que ele não olhou mais a fundo. Ela não é totalmente de metal. Tem umas partes de plástico. Eu sei que é um exemplo pobre. Mas é para termos essa ideia. Às vezes vemos uma opinião de algo ou de alguém e nós acabamos comprando essa opinião como sendo a opinião correta. Porque é aquilo que nos agrada. Temos um amigo, que o amigo ele é muito chegado, a gente gosta muito dele. Chega uma outra pessoa, eu não gosto dessa pessoa aí, porque ela é assim ou é assado. A gente, não. Ou até a gente saiba que ela é assim, mas, poxa, você tem que ver que ela pode até ser assim, mas ela tem outros atributos, etc. E quando a gente não gosta, é a mesma coisa. Quando a gente está do outro lado, a pessoa chega para mim, não, mas você veja que essa pessoa... Vê o quê, cara? A pessoa é assim, acabou. Não adianta você querer me convencer. Não, mas ela tem outros atributos aí que se apagam diante do problema que ela tem. É triste. É triste quando nós vemos as pessoas discutindo por situações fúteis, por crenças que não levam a nada. Então, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você conquista, tem o seu mérito. Agora, mais meritoso ainda é quando você entende que todo aquele conhecimento, todo aquele arcabouço que você conquistou
ele tem outros pontos de vista e que você está disposto a ouvir esse outro ponto de vista. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite. Mas você ouve e você analisa. Isso se chama se livrar de preconceitos. Tira os preconceitos, tira aquela visão e a gente tenta olhar para as situações de uma maneira muito melhor. Isso evita muita briga. Então, não nos tornemos aquela pessoa que fica se vangloriando. Eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu fui na... Já vi muita gente estudando coisas na internet que são fantasiosas e mentirosas. Assinadas por pessoas que nem existem. Então, cuidado com tudo aquilo que você aprende, saiba. E lembre-se da lição importante. Sempre haverá quem saiba mais que você. Ela continua. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage e atua com severidade, entretanto sem exagero. Então, quando você vê uma pessoa falando uma coisa que é totalmente contrário. Eu vou usar um exemplo que é bem grosseiro, mas é algo que eu já passei e talvez deixe-nos entender melhor. Certa vez uma pessoa veio dizer assim, lá na casa parece uma macumba. Vocês lá trabalham assim, trabalham assado, eu não aceito aquilo lá como espiritismo. Aí eu falei, poxa, é um direito. Falei honestamente, né? É um direito que você tem, que você ache, que você pense isso, ok. E eu olhei para a pessoa assim, falei assim, mas por que você acha isso? Começou a falar, mas lá é assim, mas lá é assado, isso não existe. Eu falei, mas não existe aonde? Me mostra aonde que não existe. Mas lá não sei o que, não diz... Não... Começou um monte de evasivo. Eu falei, olha, eu estudei isso, aprendi assim, vejo nos ensinamentos dessa forma, e a pessoa não cedia. Aí eu cheguei no ponto, falei, é um direito seu, olha, a casa está aberta. Se um dia você precisar de algo, pode ir lá buscar, mas se não precisar, se você encontrar em outra casa, fica à vontade. Então, todos nós temos que evitar entrar nesse tipo de contenda. Nós podemos até criar uma contenda no sentido de esclarecer. Por isso que eu falei lá no início, né? É algo que a gente tem uma dificuldade imensa de saber essas fronteiras. Até onde é uma contenda, até onde é uma discussão, a partir de quando começa a contenda. E a gente já começa aquela conversa, a gente já cresce, já começa a ficar chateado e aquilo vai tomando conta de nós. Quando a gente vê, já perdemos a razão. Então ela fala aqui, reage e atua com severidade, entretanto sem exagero. Então tenhamos cuidado para não exagerar na dose. Vou dar um exemplo para vocês, bem grosseiro. Um pai, de novo, vou estar lá com o pai, com um filho, repreendendo o filho, chamando a atenção. Às vezes as mudanças das mentalidades atuais, como o mundo hoje se encontra, tive até uma conversa no final de semana sobre isso. Muita coisa está mudando, gente. Às vezes quem está ali na casa dos 40 já vê a vida de uma maneira muito distante. Estamos repetindo os nossos avós. Essa juventude está perdida. Tudo está acabado. Eita! Até parece que Deus joga ao lixo, né?
tudo aquilo que ele construiu. Será que Deus faria isso? Ou será que a nossa visão ainda está muito curta? Ou será que a gente ainda está muito olhando muito para baixo e não para cima? Eu via na minha juventude alguns amigos, né, que eram os pais de amigos, né, falavam assim: essa juventude de você está perdida. Bons éramos nós, os antigos, né? Bons éramos nós. Vocês não querem nada com a hora do Brasil, vocês não querem. Estamos aí hoje. E hoje fazemos a mesma coisa, repetimos. Essa juventude está aí, não vale nada. Bons éramos nós. Os filhos imitam seus pais. Vamos começar a nos atentar nessas discussões, né? A Joana coloca aqui, ó, a força que edifica também derruba. Eu dei esse exemplo. Você age com excesso, aí quando a poeira baixa, quando o sangue esfria, aí vem o orgulho. Como é que eu vou fazer para resolver essa situação? Exagerei. Agora eu não vou dar o prazo de torcer. Fulano é uma criatura desagradável. Como é que eu vou falar para ela? Para ela isso, a ela aquilo? Né? Então, cuidado que, como diz André Luiz, como diz Kardec, é ação e reação. Kardec nos diz isso, que é o princípio da doutrina, e André Luiz nos traz isso num livro dele. Muito cuidado, muito cuidado, para não ter a angústia de sofrer por ter feito algo e hoje se arrepender. E ela encerra: os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos e frangalhos e a sós. Vou voltar aqui à tela. Isso daí não é um aviso. Isso aí é uma constatação. Muitas pessoas que têm esse temperamento forte, têm essa força nas suas opiniões, nas suas vontades, nos seus pensamentos. Com o passar do tempo, primeiro que vão vendo uma clareira em volta de si, porque as pessoas vão se afastando. Ninguém quer viver numa situação de luta constante, beligerante. Nossos nervos, nossas raivas, tudo vai consumindo o nosso aparelho físico. E à medida que a idade vai seguindo, nós começamos a ter medos, começamos a ter tristezas, começamos a nos sentir impotentes e vamos nos tornando pessoas angustiadas, tristes, amarguradas. Quantas e quantas pessoas não iam, minha juventude, pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Tudo diferente. Se vocês estiverem ouvindo uma música no fundo, aqui o vizinho está fazendo uma festa aí, e a gente tem que gravar, não faz parte. Peço só que não se concentre nessa música. É muito triste a gente ver a idade chegando. Nosso querido Vicente fala, né, que a velhice é desumana e cruel. Exatamente por causa disso. Quando somos pessoas tolerantes, intransigentes, somos pessoas fortes, temperamentais, agressivas, a idade vai passando, as certezas, elas continuam, porque nós as adubamos bastante durante a nossa vida. Só que na velhice nós não temos essa mesma energia
para defender as nossas ideias. E nós somos relegados a um segundo plano, porque se não temos o que agregar, as pessoas nos afastam. É triste, mas é uma verdade. Nossas questões internas, elas têm que ser bem abordadas. Por isso que o Espiritismo vem e nos esclarece que há muito mais coisas além daquilo que nós imaginamos. Há conceitos muito mais amplos do que aquilo que nós defendemos. Então, tenhamos calma, paciência, tolerância, compaixão. Perder uma discussão pode significar ganho de paz. Perder uma discussão pode, às vezes, significar alegria. Porque quando nós ganhamos, às vezes, uma discussão através de um ato desse agressivo, as pessoas se afastam. Às vezes, quando a gente começa a discussão, a gente sai dela, muitas pessoas chegam perto de nós e falam: fez bem, não vai dar papo para aquele cara lá não, que não vale a pena. Para aquela pessoa lá, ela... Uma vez eu ouvi uma frase que é muito interessante. Você prefere ter razão ou ter paz? Com isso, nós encerramos nossa reflexão dessa noite, pensando internamente. De novo, uma reflexão é algo que nós carregamos para o dia a dia. Comecemos essa semana com o pé direito. Afinal de contas, temos que ter ideias, temos que ter opiniões. Mas tão bom quanto ter ideias e opiniões não é melhor. Mas tão bom é saber que as nossas ideias e nossas opiniões podem ser aprimoradas. Podemos aprender muito mais com elas. E podemos saber muito mais da vida. Porque, na prática, a teoria é outra. E nem sempre a teoria ela se comprova na prática por vezes. Porque existem tantos fatores, existem tantos porquês, tantos sis e mais, que nós não imaginamos que uma situação simples se desdobra em várias coisas. Associado a isso, temos as pessoas que também não estão com vontade hoje. Pode ser até uma preguiça, mas estão com pouquíssima vontade de aprender, pouquíssima vontade de olhar para a vida de uma maneira diferente. Se você já está aqui e já entende que a tua vida tem que melhorar, que você tem que evoluir como um ser humano, evoluir como um ser espiritual, você já deu um passo imenso para frente. Parabéns. Mas não queira que todos sigam seu passo, porque não irão. Não queira que todos acompanhem o seu desenvolvimento. Não queira que todos parabenizem. Pelo contrário, pessoas irão te ajudar a corrigir o teu caminho. E às vezes a gente, numa seara nova, num caminho novo, tomamos algumas decisões equivocadas. E as pessoas vão nos alertar. E Jesus abençoe a todos, que seja uma semana maravilhosa. Iniciamos essa semana positivamente, abrindo mão, ouvindo mais, falando menos. E lembrem-se, é uma reflexão que é muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Se você gostou do tema, aprofunde-se, analise-se. Procure um psicólogo.
Se você acha que tem um problema, você acha que não consegue lidar com uma situação, procure uma terapia que você possa se descobrir. Não fique achando que é uma doença. Terapias não tratam somente de doenças. Às vezes, o nosso modo de ser nos tornará um dia uma pessoa doente. Então, podemos fazer uma profilaxia interna do nosso ser através de nossas mudanças de comportamento. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus por esse momento. Jesus, divino e amado amigo, obrigado por essa reflexão, por essa noite, por esse pensamento. Senhor, entregamos em vossas mãos quem nós somos. Cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de trabalhos a serem aprimorados e feitos em nossas almas. Mas, Senhor, tem aqui diante de Ti esse que se ajoelha e lhe roga misericórdia, pois perdido nós estávamos e hoje nós já nos encontramos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de seguir os vossos passos. Que nós possamos ser advertidos quando nos afastamos de Ti, quando entendemos errado um conceito, quando nós não compreendemos a lição colocada. E que possamos todos nós aprender nesse caminho, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, seres cada vez melhores, evoluindo continuamente para chegar até Ti. Que tudo o que venha nos acontecer nessa semana que se inicie, seja pela bondade e pela misericórdia de nosso Pai, e que possamos, Senhor, juntos construir um ser humano melhor, para que, junto a outros amigos, construir um futuro melhor para todos nós. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Graças a Deus e graças a Deus.